Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo de nosso canal. Nós vamos falar hoje sobre consultoria, tá? Sobre os consultores. Vamos lá, o que é consultoria, tipos de consultoria e os falsos consultores. Tome cuidado com isso, vamos falar aqui de coisa, inclusive de lei, tá? Vamos deixar a lei para você acerca disso. O que é consultoria? Trouxe para você aí a definição do dicionário, tem a fonte para você, porque falando do dicionário fica mais fácil, né? Fica mais rápido e mais certo. Então, é o ato e efeito de dar consultas, conselhos, orientações e também sugestões. Falamos aí também do especialista e do consultor, está aí a definição para você, ok? Os tipos de consultoria, você sabe, nós temos consultoria jurídica, de marketing, consultoria financeira, recursos humanos, consultoria imobiliária, enfim, tem vários tipos de consultorias, infinitos tipos de consultorias. O verdadeiro consultor, quem é o verdadeiro consultor? Aquela pessoa que se diz consultor ou se diz consultora, que você conhece, será que é mesmo consultor? Será que ela pode dizer que ele é um consultor? Né? Nós temos aí quem é o verdadeiro consultor. Primeira coisa, em alguns casos, tá? E quando é obrigatório, ela tem que ter habilitação. Ela tem que ter uma habilitação, uma licença profissional para dizer, para se apresentar como consultor ou consultora e para de fato exercer uma consultoria. Em alguns casos, há casos que não há necessidade de licença profissional para isso, tá? Vamos falar sobre isso logo logo. Experiência profissional. A experiência profissional, o know-how, o background profissional pode tornar alguém especialista no assunto, né? Mesmo sem um certificado, mesmo sem um curso de especialização, a pessoa se torna especialista em razão da profissão, quando é permitido. Ok, sendo necessário, sendo obrigatório, como no caso dos advogados, dos médicos, dos engenheiros, dos contadores, né, dos psicólogos, enfim, uma série de profissões que o profissional tem que estar devidamente inscrito no conselho de classe. Por exemplo, Ordem dos Advogados, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Engenharia, de Contabilidade, de Psicologia, enfim, tem os conselhos aí, a ordem, tudo isso o profissional, nesses casos e em outros casos, tem que estar inscrito, né? Tem que estar habilitado. Em outros casos não é necessário. Se não é necessário, não haverá problema. Se houver dúvida, pesquise no Google. Por exemplo, pesquisar engenheiro, pesquisar advogado, pesquisar dentista, pesquisar, enfim, você vai saber se aquele profissional está inscrito naquele conselho. Você vai ser levado ao site do conselho, lá vai ter um link, uma aba, e você vai fazer a pesquisa, todos os sites têm, ok? Do conselho. Então vamos lá. Eu disse que iríamos falar sobre lei. Olha só o que diz o artigo 47 da Lei das Contravenções Penais. Olha só, você está vendo aqui? Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício. Ou seja, em alguns casos, como nós já vimos, a lei exige que o profissional preencha as condições. Por exemplo, nós dissemos aqui, falamos dos advogados. O advogado, para ser de fato um advogado, para ser verdadeiramente um advogado, ele tem que preencher algumas condições. Que condições são essas? Nós já falamos. A primeira, estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, estar habilitado na Ordem dos Advogados do Brasil. Então você consegue ir lá no site do Conselho de Classe e consegue consultar se ele é um advogado ou uma advogada ou não. Ok? Então, essas são as condições. Ele vai fazer, por exemplo, nesse caso do advogado ainda, 5 anos do curso de Direito, sendo lá, né, sendo aprovado, se formando de fato, né, recebendo lá o diploma, ele vai então se inscrever para fazer o exame de ordem, a prova, né? E aí, se ele for aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que são 2 fases, né? Se ele for aprovado, então ele pede a inscrição na ordem. Se for deferida, com o deferimento, então ele passa a fazer parte da Ordem dos Advogados do Brasil, né, do órgão de classe. Então, a partir dali, ele é de fato um advogado, uma advogada e pode prestar consultoria jurídica, que o nosso assunto aqui é consultoria, né? E esse é o exemplo de que só é possível prestar consultoria jurídica quando a pessoa tem uma
habilitação necessária, ok? Que é um profissional inscrito, é um profissional que possui a devida licença. Nós temos aqui a Constituição Federal do Brasil, olha só o artigo 5º, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, olha só, é livre, desde que atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Nós estamos vendo aqui, novamente, a lei, tá? Que lei é essa? Vamos mostrar a lei para você, para ficar bem claro, né? Em alguns casos, a lei vai estabelecer alguns requisitos, algumas condições. Então, é livre qualquer trabalho, qualquer profissão, desde que atendidas as qualificações profissionais. Vamos ver o exemplo claro aqui. Está aqui, falamos de lei, né? Quando a lei, está aqui o exemplo de lei. Lei federal, está aqui a lei. Artigo 1º, são atividades privativas, são exclusivas de advocacia, as atividades de consultoria, olha só, nosso tema aqui, nosso assunto, tá? São exclusivas, atividade de consultoria, assessoria e direção jurídicas, são exclusivas da advocacia, ou seja, somente um advogado, uma advogada pode prestar consultoria jurídica, tá? Senão, nós vamos ver aí o que configura, né? Olha só, lei federal, mais uma vez, o exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos, são exclusivos daqueles que são inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, que tem a licença, né, que está habilitado com a inscrição na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil. Então, a atividade de advocacia, consultoria, é uma atividade de advocacia. A denominação de advogado, para dizer eu sou advogado, eu sou advogada, tem que ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, ok? Senão, voltamos aqui ao artigo 47. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar, olha só, outro verbo, anunciar, não é só exercer, é dizer eu faço, mesmo que não faz, só o simples fato de anunciar que exerce, olha só, exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce sem preencher as condições a que por lei está subordinado ao seu exercício. Lei das Contravenções Penais, artigo 47, tá? Tá bem claro, né? Então vamos encerrar aqui, falei rapidinho para não tomar muito seu tempo, tá? Falei correndo aqui para ficar mais objetivo. O verdadeiro consultor, já sabemos agora, é aquela pessoa que, quando é necessário ter habilitação e a licença profissional, ela tem. Demos o exemplo aqui, advogados, engenheiros, médicos, enfim. Só pode prestar consultoria naquela profissão quando a lei exige que tenha habilitação, que tenha licença profissional, obviamente só a partir do momento que de fato ela é um profissional habilitado. E também a experiência profissional, isso aqui você vai verificar, né, o know-how, o background profissional, você vai ver se de fato aquela pessoa tem uma experiência profissional que a torne qualificada para te dar uma consultoria. E aí vai da sua análise, né? Vai da sua pesquisa e comprovação, e buscar uma comprovação de que aquelas informações que a pessoa passou são verdadeiras, porque nós estamos num mundo, infelizmente, que as pessoas mentem, enganam, que há muita falsidade, né? Então, em razão disso, nós temos sempre que verificar, pedir comprovações e fazer as nossas próprias pesquisas, tá? E quando é o caso, especializações, quando a pessoa tem que ter especialização, obviamente pesquisar e confirmar também aquela especialização. Espero ter ajudado. Muito obrigado, curta, compartilhe e inscreva-se em nosso canal e eu vou deixar para você links na descrição do vídeo e no primeiro comentário sobre outros vídeos acerca de consultoria e sobre um material escrito para você, um artigo escrito sobre consultoria e mais informações, ok? Mande qualquer mensagem para nós, vou deixar o nosso e-mail lá também. Tudo de bom para você e até a próxima.